Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai. Que eu acho que vai um pouco do conselheiro, de alguém que já errou em rede social, por fazer de rede social o divã de um psicólogo. Tá? Eu já falei mal de empresa de forma indireta em rede social, não deveria ter feito. Eu já desabafei sobre os meus problemas pessoais em rede social. Eu já desabafei sobre meus problemas profissionais em rede social. Já fiz várias coisas que não se pode fazer em rede social, e eu nem estou entrando nesse campo, no campo do conteúdo do que foi postado, independente se a conta é dele ou não, ele diz que não é. Mas eu acho que fica um grande aviso para todos nós, porque é o seguinte, a gente tem uma relação com o nosso trabalho de amor, né? Só que a gente esquece que é um negócio. A gente trabalha, a gente narra, cada um para sua plataforma, para o seu canal no YouTube. Se você é só você e o seu canal no YouTube, você quer monetizar o seu canal no YouTube, você precisa ganhar dinheiro. Se você quer trabalhar em algum lugar, você precisa se adequar ao jogo dos negócios, porque no fim das contas nós somos a vitrine do produto que a gente vende, das marcas que estão com a gente representa também a empresa que a gente trabalha. Então, quando eu me pronuncio, principalmente no Twitter, que é onde normalmente eu posto mais coisas fora do esporte. O mais arriscado também, que é mais arriscado, é a pior rede social para se enroscar. Você tem que ter na cabeça que eu sou Marcelo do O Rede TV, Marcelo do O Band News, Marcelo do UOL mesmo, né? Porque quando eu falar alguma coisa, as pessoas vão olhar e vão ver a sombra da marca que eu defendo junto comigo. Então, se eu fizer um comentário, cara, muito mal, se eu fizer um comentário nazista, racista, sexista, o cancelamento ele não vem só para mim. Ele vai vir para as marcas que estão comigo. E nenhum patrão quer isso. Nenhum empresário quer isso. Você não quer correr risco que uma marca, como aconteceu com o Flow, por exemplo, tire o seu patrocínio porque um integrante fez um comentário que não deveria ter feito. Ou que não poderia ter feito ali. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para que a nossa imagem não se associe a problema da perspectiva de quem contrata. Se a gente quer ter o nosso espaço, ser um narrador reconhecido, estar em grandes lugares, narrar grandes torneios, estar em grandes estádios, em grandes arenas, a gente precisa entender que quando alguém nos contrata, ele não está só contratando a gente pela nossa capacidade de narrar, mas pelos valores, por aquilo que a gente apresenta no papel de comunicador em tudo que a gente diz por aí, seja num evento, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. É um apelo que eu faço para vocês, que eu aprendi muito com o Diogo Arraes antes de eu conhecer o Gabriel. Acho que a parte de conteúdo textual das minhas redes sociais, o Denani ele trabalha muito ideias e formatos e tal, mas a parte de texto foi o Diogo me ensinou tudo o que eu faço hoje. E o Diogo sempre me disse uma coisa que eu acho que vale para todos nós, tá? Se eu tiver um comentário para fazer, e eu falei isso na nossa comunidade, lá no nosso grupo do Telegram, lá na Liga dos Narradores, para os meninos que estão lá, quem está lá pode me confirmar. Se eu falo sobre futebol, e futebol americano, qualquer coisa que eu falar dentro desse tema, eu serei ouvido e serei relevante, porque eu tenho uma certa autoridade para falar disso. Então as pessoas vão ouvir, vão discordar, vão concordar. Qualquer outra coisa que eu falar, se eu falar de economia, se eu falar de política, se eu falar de culinária, se eu falar de astrofísica, se eu falar de qualquer coisa, de bordado, de música até, porque eu me meto a besta aqui de ser DJ e tal, mas eu não tenho, assim, conhecimento e nem autoridade para analisar uma banda. Então eu vou postar uma coisa nas redes sociais que, ó, não vai mudar nada o preço do dólar e eu ainda vou me expor.
e ainda vou expor as marcas que estão comigo junto. E aí eu corro o risco de uma hora dar uma bola bem fora e perder tudo aquilo que eu levei 20 anos para construir, para uma coisa que não é. Um assunto periférico, que não tem um assunto, não tem a ver com o mundo que você está vivendo, que você quer viver, e que a linha, ela se esvai ali dentro da internet. Porque a gente tem um ego muito grande, todos nós que falamos para muita gente, a gente faz isso porque a gente também tem um ego. A gente precisa entender isso, todos nós aqui que estamos nessa live, que fazemos o que a gente faz, a gente tem que entender que a gente sim tem vaidade, que a gente sim tem ego. E muitas vezes é esse ego que leva a gente a achar que eu vou postar alguma coisa lá que não tem nada a ver com esporte e que vai ser relevante eu falar. Uma coisa é, na minha visão, tá, gente? Aconteceu uma injustiça, um menino lá, que é um criador de conteúdo de futebol, foi baleado injustamente pela polícia, isso está comprovado, isso tem dados, tem matéria, tem... E eu me pronunciar sobre isso dizendo, Brasil 2025, isso não acabou. Eu não ofendi ninguém, eu não critiquei ninguém diretamente, eu apenas coloquei a reflexão, gente, nós estamos em 2025, isso ainda está acontecendo, não pode acontecer. Só isso, de uma maneira bem geral. Eu não posso dizer, olha lá, policial assassino. Para que eu vou dizer isso? Se eu nem tenho todos os elementos, eu não sei exatamente do caso, eu só vi o que eu li em matérias, aí eu vou lá, falo um negócio. Que se o negócio viraliza, eu vou me arrepender. Então, para eu passar a bola para o Denani, né? Primeira coisa, deu vontade, porque dá vontade de postar. Você vê as coisas, dá vontade. Né? Você vê um comentário que você é frontalmente contra aquela ideia, te dá vontade de postar. Respira, pega uma água, toma água, olha para a postagem e pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar alguma coisa com isso. Deu enter e seja feliz. Se você não tem certeza, meu irmão, não faça isso. Você pode jogar o seu sonho pela janela por causa de 160 caracteres. Não faça isso. Acho que essa é a minha parte nesse latifúndio aí, Denani. Não, eu acho que, acredito eu, né? Eu trabalho já com você há 1 ano e meio, trabalho com internet há 3 anos, né? Trabalho com internet há 3 anos, sou formado em jornalismo Caramba, já sou formado em jornalismo há 4 anos. 4 anos trabalhando. Já tô velhinho, né? E eu acredito eu que existe um fenômeno, eu também sou pós-graduando, tô pós-graduando em marketing e comunicação também. E existe uma análise dentro do marketing e do mercado digital, por si só, que são a análise das bolhas, né? Dos nichos. Existe um problema hoje na internet, eu vou indo para o lado geral para a gente entrar nas partes sobre conteúdo, que eu quero falar de umas coisas legais para dar dicas para quem está assistindo a gente aqui, mas eu quero falar sobre porque essa parte é interessante, porque essa parte eu tenho que explicar muitas vezes, isso a gente explica, eu explico nas reuniões para o Marcelo, para o Napoleão, para todas essas questões, porque tem a ver com a parte estratégica que a gente está querendo falar. A gente precisa entender para quem que a gente está falando. Os nichos, eles são cada dia menores, não é maiores. Eles têm mais quantidade, mas eles são cada vez menores. Então, você pode achar que para sua bolha, você vai estar falando uma coisa que aquilo vai estar certo. Mas por algum momento, alguma outra bolha, algumas outras pessoas que simplesmente não te conhecem, vão achar aquilo muito estranho. O maior exemplo disso, Marcelo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, como é engraçado, muitas vezes, quando uma narração sua viraliza, que as pessoas acham estranho o caçapa. Vira e mexe, eu e o Marcelo, a gente tem reuniões semanais, né? Então, vira e mexe uma narração do Marcelo viraliza e tudo mais, e tem pessoas no Brasil inteiro, assim, o Marcelo já atingiu números, 100 mil visualizações, views, muitas viralizações muito legais, e tem pessoas que simplesmente não conhecem o Marcelo do O. Isso é normal. Isso acontece, porque as bolhas elas estão aí para serem quebradas ou estarem consolidadas. Isso é um fenômeno natural da internet. Isso, meus amigos, para mim é uma má notícia, mas também é uma boa notícia. Porque a boa notícia é que você vai ter que... e aí eu venho para o lado positivo da história, é que justamente você, pro narrador que está começando, pro jornalista que está começando,
Quando você entende para quem você quer falar e as pessoas entendem por que elas estão te seguindo, é onde você vai ter uma questão estratégica muito mais balizada. Então, para o Marcelo, eu vou contar a história do Marcelo para trazer essa questão toda. Quando a gente começou, eu não sabia, isso tudo que eu sei hoje veio muito da experiência com o Marcelo, mas com outras formações também que eu fui fazendo de curso e tudo mais. Não sou um aventureiro, né? A gente foi fazendo outras coisas, de outras sequências. Sempre gostei de esporte e as coisas foram indo para um lugar em que foram aumentando, né? A gente começou pensando assuntos para a semana para montar um curso para narradores esportivos. A coisa ela foi mudando. Então a gente teve que mudar isso, teve que mudar a forma como a gente fazia algumas coisas com o carro andando. E que ótimo que foi assim, né? Então, o que normalmente narradores esportivos eles relatam, e acho que isso não é sobre narradores esportivos, mas é sobre jornalistas em geral, esportivos eles relatam muitas vezes. Falta de ideias, medo de rejeição, falta de organização e não saber como fazer aquelas coisas. Então, esse papel, ele traz... Isso tem a ver com... Eu gosto de uma frase, eu falo isso com a Roberta muitas vezes, que assim, na verdade, o narrador e o jornalista, ele é um ser tímido. Sim. Isso é muito paradoxal. Total. Isso é paradoxal. Porque o jornalista, o narrador, ele sai da faculdade com uma empáfia. Porque eu sou formado em jornalista também. A gente sai da faculdade com uma empáfia muito grande. Sai mesmo. Isso é natural mesmo. A gente se leva muito a sério. Isso. A gente se leva muito a sério. Então é onde erros como o que você estava relatando acontecem. A gente se leva muito a sério em um mundo com bolhas cada vez menores. A opinião do Marcelo Doyle pode ter 25 mil seguidores no Twitter, mas ela não vai atingir o seu pai, a sua mãe. Ele não vai atingir. Então, é preciso girar uma chavinha para entender que Gabriel, tenho falta de ideias. Ok, isso é um problema que a gente pode conversar, mas no sentido de trabalhar ego, por exemplo, trabalhar ego, autoestima. Quando a gente está falando de internet, a gente precisa entender, seja humilde a sua presença. Humilde no sentido de o seu stories, o seu vídeo. Não, mas Gabriel, vão ver, e aí eu fiz um negócio que eu achei legal, mas o pessoal vai ver, vai achar ruim, vão me zoar. Cara, a pessoa vai ver aquilo 1 minuto e meio e vai esquecer de você. E que bom. E que bom que ela vai esquecer de você. Porque depois você vai ter a outra chance, no outro dia, de fazer uma coisa, de analisar o que você fez, o que fez certo, o que fez errado, e fazer de novo. Então, tem a ver, produzir conteúdo para a internet tem a ver com girar essa chavinha. Não se leve tanto a sério. O seu conteúdo, ele pode ser sério. Ele pode ser sério. O seu conteúdo, ele pode ser falando para esporte, ele pode ser um conteúdo informativo de futebol, informativo que seja. Mas entenda que não vai ser aquilo que vai mudar a sua vida. Vai ser várias camadinhas de coisas que você vai fazendo, de outras estratégias, de outras coisas que vão mudando o seu papel. Né? Então, são esses relatos iniciais que quando eu conversei com o Marcelo, veio também sobre o Marcelo. Ele é o cara que eu falo sempre nos exemplos, que é o cara que tem mão na massa, é o cara que tem a mão na massa, mas falta ideias. Tem outras pessoas que são cheias de ideias, mas são alguém que faça. Então, existe um equilíbrio também de estar fazendo essas coisas também. Né? Então, é um pouco sobre isso. Eu acho que só para começar a conversa, tem a ver justamente com entender que você não precisa se levar tão a sério assim na internet para algumas coisas assim. Para você, então, o que é o não se levar tão a sério? É achar que você vai mudar o mundo com um tweet. É achar, e aí você acha que vai mudar o mundo com um tweet, e aquilo pode acabar com a sua carreira. E aí, quando você entender que você não vai mudar o mundo com um tweet, você coloca as coisas em perspectiva. Você fala, ok, eu consigo ser mais estratégico, eu preciso nichar, entender para quem eu estou falando, para daí você consegue expandir a sua ideia. Você segmenta e expande, segmenta e expande. Esse é um conceito também que você tem que entender. Não adianta querer falar para todo mundo. Fale com uma galera fixa, legal, e que vai te... E aí, por exemplo, Gabriel, mas eu quero falar sobre todos os esportes do mundo. Então tenha uma estética parecida, porque as pessoas vão te seguir por uma estética. Gabriel, eu só quero falar sobre um assunto. Então seja o mais profundo sobre aquele assunto.